Estamos iniciando nossa matéria de introdução ao Novo Testamento, edições Ibate, e como sempre é um prazer tê-los aí conosco, acompanhando o saber teológico, o saber das Escrituras, que é de suma importância para o nosso crescimento espiritual, intelectual e por aí vai. É de suma importância, frisando para vocês. Na página de número 15, na introdução, o Novo Testamento é a mais fascinante de todas as joias literárias. Não há que se compare a seu maravilhoso conteúdo. Nada há que substitua seus princípios sagrados. Nada há que fascine mais do que a simplicidade de suas doutrinas e a profundidade de suas narrativas. Não há mais nada que cative, que transforme mais, que apaixone mais do que as singelas palavras do Supremo Mestre da Galileia. Estou falando de Jesus, claro. E estudar o Novo Testamento é essa mescla de desejo desenfreado e eterna dependência. O Novo Testamento, evidentemente, nada mais, nada menos, ele revela, por assim dizer, todos os desejos do Antigo Testamento. A gente vê todos os tipos se cumprindo na pessoa de Jesus, as aspirações proféticas, as aspirações teológicas, digamos assim, a esperança dos patriarcas, a esperança dos profetas, aquilo que Isaías pregou. E por falar em Isaías, os retratos que esse profeta viu de Jesus de maneira antecipada no Antigo Testamento, e aqui eu cito o capítulo 6 de Isaías, o capítulo 53 também. Claro, Jesus no capítulo 6, para Isaías, ele está no trono. No capítulo 53, ele está pregado numa cruz. Então nós vemos todas as bifurcações, que eu vou chamar aqui teológicas, se cumprindo na pessoa de Jesus. Por isso, o fascínio pelo Novo Testamento, por suas páginas, por suas histórias, por suas narrativas, por suas doutrinas, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que foi dissecado pelos discípulos, pelos apóstolos, a figura do apóstolo Paulo, o livro do Apocalipse, os escritos joaninos. Então são coisas maravilhosas. Então por isso eu trago aqui em relevo a importância da matéria de introdução ao Novo Testamento. E na página 17, iniciando a unidade de número 1, Novo Testamento da etimologia ao contexto político-social. O Novo Testamento, mais do que qualquer outro assunto dentro de nossos círculos de discussão e estudo, é merecedor de toda atenção e cuidado. É nas páginas neotestamentárias que encontramos os fundamentos da nossa teologia e a essência de nosso modo de vida centrado em Cristo e nos seus mais elevados princípios. Assim, todo e qualquer estudo que, por si só, pretende ser sério e elucidativo, deve inicialmente tramitar pelos caminhos da mais simples definição e gradualmente solidificar-se à medida que navega em direção aos oceanos mais profundos do conhecimento teológico. Então, portanto, nessa primeira unidade, nós vamos tratar da etimologia do Novo Testamento e, evidentemente, do contexto político, social, que abrange as páginas do Novo Testamento. No capítulo 1, na unidade número 1, página 19, Novo Testamento, etimologia e questões afins. No primeiro capítulo, então, nos primeiros vídeos da nossa aula, vamos estudar a etimologia do termo Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento e sua etimologia. Lembrando que a expressão etimologia, ou a ciência etimológica, é a ciência que estuda a origem e o significado das palavras. Por que Novo Testamento? Por que Nova Aliança? Você já parou para pensar o motivo disto? Por que nós temos lá um Antigo Testamento e um Novo Testamento? E por que chamamos o Novo Testamento de Novo Testamento? É nisso que a gente vai trafegar, é nisso que a gente vai transitar para esse aprendizado em primeiro momento. Então a Bíblia, ou Sagradas Escrituras, ela é formada por duas unidades que, embora distintas,
formam um único volume cujo tema principal é a pessoa de Jesus Cristo. Se tem uma personagem, se tem um tema principal, se tem um protagonista nas páginas das Escrituras, esse protagonista, esse personagem principal é Jesus Cristo de Nazaré. Lembrando, alguém disse, e eu concordo plenamente, Jesus, ele é e deve ser a chave hermenêutica de todas as Escrituras, Antigo Testamento e, evidentemente, Novo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, nós conseguimos encontrar a pessoa de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está ali centrado, está ali colocado de maneira direta, de maneira indireta e por aí vai. Então, as páginas da Bíblia como um todo, Antigo Testamento, Novo Testamento, ele tem um personagem cêntrico, ele tem um personagem central. E esse personagem é a pessoa de Jesus, cujo qual é o motivo e o único caminho para a nossa salvação. Se não fosse a pessoa de Jesus, se não tivesse o advento dele, o aparecimento dele nas páginas, por exemplo, do Novo Testamento, de maneira vívida, não teria sentido até o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele completa o Antigo Testamento. O Novo Testamento é a conclusão do Antigo. O Novo Testamento também é, sem dúvida nenhuma, a explicação do Antigo Testamento. Toda a esperança messiânica, ela tem que desaguar nas páginas do Novo Testamento, evidentemente na pessoa de Jesus. A segunda parte, no caso, o Novo Testamento recebe essa designação da língua latina, que passando pelo grego, diateque, indica literalmente, olha só que interessante, a última vontade, o último desejo do testador. Então, o termo grego, diateque, para Novo Testamento, vamos colocar dessa forma, foi a última vontade de Deus. Foi o último desejo do testador, que escreveu o testamento, que no caso nós chamamos de novo. Olha como é elucidativa a questão etimológica, quando nós adentramos e entendemos a palavra diateque para Novo Testamento, que é o desejo de Deus, que é, evidentemente, a vontade de Deus. Então, entretanto, a mera tradução literal, ela não é capaz de expressar todo o sentido que o termo evoca, claro que não. Isso porque testamento envolve não apenas o último desejo do testador, como já falamos, que uma vez sacramentado por seu falecimento, que no caso Cristo, pode ser alterado pela parte a qual o testamento foi destinado, mas envolve também o sentido de pacto. Novo Testamento também é, por assim dizer, novo pacto. Antigo Testamento também foi e também é antigo pacto. Então temos um novo pacto na pessoa de Jesus, na morte de Jesus, no sangue derramado e por aí vai. Então estamos transitando nessa ideia de introdução ao Novo Testamento, entendendo esse novo pacto, esse Novo Testamento elaborado pelo próprio Deus com a morte de Cristo Jesus. Então, a ideia de pacto, no termo hebraico birit, o termo hebraico, repousa nas páginas do Antigo Testamento, e ali o termo sugere o estabelecimento de uma situação legal por meio de um testemunho acompanhado de juramento. Estamos entendendo aqui a etimologia de testamento. E é nesse sentido que quando duas famílias ou mesmo nações estabeleciam um pacto, uma coluna de pedra era erigida como sinal de que entre eles havia sido celebrado um tratado, conforme está no livro de Gênesis, Sefer Bereshit, capítulo 31, do verso 44 até o verso 47, sendo invocado ainda a presença da divindade como testemunha, demonstração de que o pacto não admitiria alterações. Gênesis 31 e 49 diz o seguinte: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Observe que o olheiro,
o mediador dos pactos era o próprio Deus. É por isso que a gente lembra daquele texto que diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, em alguns casos, utilizavam outros sinais, como refeições e casamentos. 1 Reis 9,16 diz isso, para selarem tal pacto. É o caso de Jacó, que após sacrificar no Monte Sinai, celebra uma refeição com seu sogro Labão, demonstrando assim que o pacto havia sido concretizado entre os dois. Gênesis capítulo 31, versos 54 e 55. No Novo Testamento temos o quê? A instituição da Santa Ceia, quando Jesus, momentos antes de seu martírio, ele celebra com seus apóstolos dizendo o seguinte: olha como é elucidativo e transita exatamente naquilo que eu estou dizendo para vocês. Mateus capítulo 26, verso 27 e 28. Bebei dele todos, porque isto, olha o que Jesus falou, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O que Jesus está dizendo aqui? Nova aliança. Ele está dizendo novo pacto, novo concerto, novo testamento, nova diateque. É isso que Jesus está tratando e que nós, pelo menos uma vez por mês, celebramos e lembramos dessa nova aliança onde nós estamos aqui linkados através da pessoa de Jesus. Então, quando falamos de Novo Testamento, estamos nos referindo a uma nova aliança que Deus fez com os homens, ou seja, um novo pacto, desta vez não fundamentado na Torá, ou mesmo fundamentado na lei, como for o primeiro pacto entregue através de Moshe, de Moisés no caso, mas na graça e na verdade, mediante a vida e a obra redentora de Jesus, conforme está em João capítulo 1, versículo 17. Por tudo isso, o conceito de pacto é o sentido mais frequente vinculado à palavra testamento. Então, por que Novo Testamento? Porque temos uma nova aliança, porque temos um novo pacto, temos um novo concerto. Esse concerto não é através da lei, esse concerto é através da morte do Cordeiro inocente, do Cordeiro imaculado, do sacrifício que foi entregue a Deus, do sangue derramado, da propiciação causada por Jesus com a sua morte vicária, voluntária e altruística na cruz do Calvário. Então, esse novo pacto, esse novo concerto, evidentemente que ele é maior do que o concerto do Antigo Testamento, porque se você vê pactos no Antigo Testamento, o testador não morria, o testador ficava vivo, mas aqui não. Quem faz o novo pacto conosco, ele entrega a sua própria vida, ele derrama, conforme diz o texto messiânico de Isaías, ele derrama a sua alma na morte, nos proporcionando um plano de salvação e aquisição de vida eterna. Página 20, o Novo Testamento e sua composição. Escrito num período de tempo que provavelmente vai do ano 45 depois de Cristo até cerca de 100 depois de Cristo, o Novo Testamento é composto por 27 livros, cada um com características próprias e estilos literários distintos, claro. Seus autores, com exceção de Lucas, o evangelista, eram judeus em sua totalidade, são eles quem são os escritores do Novo Testamento. Excetuando o grego Lucas, todos eram judeus. Nós temos Mateus, Marcos, João, Tiago, Judas, Paulo e Pedro. Desses autores ou escritores, somente Mateus, João e Pedro eram membros do grupo apostólico, ou seja, somente estes escritores faziam parte da lista dos apóstolos. E onde nós encontramos a lista dos apóstolos? Mateus capítulo 4, verso 18 até o 22, Marcos capítulo 3, do verso 16 até o 19, e Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 11. Os demais, direto com o grupo, sem contudo serem apóstolos, são eles. O Marcos não era apóstolo original, o Lucas não era apóstolo original,
O Tiago e o Judas também não era apóstolo original. Aqui nós não colocamos o apóstolo Paulo porque ele foi escolhido direto por Jesus naquela aparição de Atos, capítulo de número 9. Então Paulo e Lucas são os únicos escritores do Novo Testamento que não foram testemunhas oculares da vida de Cristo. Eles não viram Cristo pessoalmente, conforme os outros e os demais apóstolos viram a Jesus. Paulo, evidentemente, ele vai atestar várias vezes que ele teve Jesus, o encontro com ele foi numa visão, Atos capítulo 9.